Fala pessoal, beleza? Estamos começando mais uma semana do nosso curso de Matemática 1 do Faceduca, certo? Essa é a frente que nós estamos trabalhando, geometria plana, tá? Daqui a umas 2 semanas começaremos a trabalhar com geometria espacial e futuramente trabalharemos geometria analítica, perfeito? Aqui tem o nosso perfil no Instagram, como já disse em aulas anteriores. Se você quiser acompanhar quizzes diários e atualidades, basta seguir o nosso perfil. Também temos o nosso canal. Provavelmente, se você está vendo esse vídeo, você está vendo esse vídeo do canal. Então se inscreva para você receber conteúdos diários para você conseguir fazer um bom Enem. Perfeito? Bom, a aula de hoje não é assim um conteúdo que cai muito no Enem, tá? Mas o Enem às vezes gosta de pregar algumas peças. Então por isso que eu acho que é importante a gente saber sobre os ângulos na circunferência, para que se o Enem quiser pregar uma peça com vocês, vocês estejam prontos para pregar uma peça nele. Perfeito? Essa aula vai ser uma aula um pouco mais rápida do que eu postei no sábado, tá? Sábado eu judiei um pouco de vocês, postei 4 aulas. Então hoje vai ser só essa aula e mais uma. E no final da próxima aula vai ter o quê? A lista de exercícios, tanto referente às aulas de sábado como referente às aulas de hoje. Perfeito? Então vamos lá. O primeiro ângulo que nós vamos trabalhar é o ângulo central. Esse ângulo a gente já viu. É um ângulo que possui o quê? O vértice no centro, tá? No centro da circunferência. Então, por exemplo, nós temos aqui a nossa circunferência com o centro, que eu chamei de O, perfeito? E aí, eu vou delimitar uma região com dois raios. Por exemplo, esse segmento que vale R, que é o raio, e esse segmento também vale R, que é o raio. E aí, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo compreendido entre esses dois raios, que é esse que a gente chama de ângulo central. Perfeito? E aí a gente estudou na aula passada que quando nós temos um ângulo central, nós produzimos um arco, certo? Esse arco eu chamei de arco AB. E também nós vimos que a medida do ângulo central é igual à medida do arco AB aqui que eu delimitei. Perfeito? Então daí saiu a nossa primeira propriedade. A medida do ângulo central, que eu chamei de alfa, é igual à medida do arco AB, tá? Lembrando que a maneira da gente mostrar que é um arco, a gente escreve da seguinte maneira. Os pontos que são delimitados pelo arco, são o A e o B, e aqui uma figura, tipo um pedaço de uma circunferência arredondada, certo? Aqui eu não coloquei porque eu não consigo mesmo colocar no PowerPoint, tá? Sempre que eu tento colocar, vira um chapéuzão assim, aí fica meio esquisito, tá? Mas eu falar que é o arco AB ou escrever dessa maneira é a mesma coisa, perfeito? Bom, o segundo ângulo que nós veremos hoje é um ângulo inscrito. O que é o ângulo inscrito? É aquele que tem um vértice na circunferência, tá? Na linha da circunferência mesmo, tá? Então aqui, ó, nós temos aqui nossa circunferência e temos aqui o ponto na circunferência, tá vendo? Então eu vou traçar duas secantes, tá? E o ângulo delimitado entre essas secantes é o que a gente chama de ângulo inscrito, tá? Lembrando que a secante é uma reta que corta duas vezes a nossa circunferência. Perfeito? E aí, o que esse ângulo gera pra gente, essa delimitação? Ele gera um arco também, tá? Que eu chamei de arco AB. E nós temos a seguinte propriedade, que a medida do ângulo inscrito é igual a metade da medida do arco AB, certo? E essa aí é a nossa primeira propriedade. Então, por exemplo, se o nosso arco ele vale 50 graus, por exemplo, o ângulo nosso beta aqui, que é um ângulo inscrito, ele vai valer quanto? 25 graus. Perfeito? Agora o que eu quero que vocês observem? Quero que vocês observem o seguinte, por exemplo, e se eu tiver um ângulo inscrito aqui, ó? Ficou um pouco torto, mas tudo bem. Certo? Nós temos o arco AB aqui e nós temos aqui esse ângulo inscrito. Qual que é o valor desse ângulo inscrito? Vai ser beta, vocês concordam comigo? Por quê?
a medida do nosso arco não mudou, o arco nosso é o mesmo. Então, a medida do nosso ângulo inscrito não vai mudar também. Então, se aqui vale 25, esse ângulo valerá 25 também. E, por exemplo, esse ângulo aqui, aí ficou um pouco torto, valeria 25 também, certo? Então, independente de onde estiver o nosso ângulo, o importante vai ser o quê? A medida do nosso arco, perfeito? E agora, juntando o que a gente viu do ângulo inscrito com o ângulo central, nós teremos a seguinte propriedade, certo? Aqui faltou a voltinha aqui do ângulo, certo? Nós teremos a seguinte propriedade, em que o valor do ângulo central é igual a 2 vezes o valor do ângulo inscrito, perfeito? Porque, por exemplo, imagine que esse arco aqui vale 50 graus, perfeito? E aí nós vimos no slide anterior que o ângulo central tem a mesma medida do arco, certo? Então, o ângulo central ele valeria 50 graus, certo? Já nós vimos aqui que a medida do ângulo inscrito é igual à medida do arco dividido por 2. Então, a medida desse ângulo aqui seria o quê? 25 graus. Daí nós observamos que o valor, a medida do ângulo central é 2 vezes o valor do ângulo inscrito. Perfeito? Gente, desculpa se eu estou falando meio rápido, porque às vezes eu me empolgo um pouco, tá? Mas é basicamente isso. E aí nós temos uma propriedade, perfeito? Vamos imaginar um ângulo central de 180 graus, certo? 180 graus é meia volta, esse que seria o nosso ângulo central, certo? Qual seria a medida do nosso arco? Do nosso arco aqui? Seria o que? 180 graus. Vocês concordam comigo? Beleza. Agora, olha, vamos fazer o ângulo inscrito, tá? E quando nós fazemos o ângulo inscrito, observe o seguinte, que o valor desse ângulo inscrito vai ser o quê? Vai ser 90 graus, certo? Porque o ângulo central é igual a 2 vezes o ângulo inscrito. Se o nosso ângulo central é 180, logo o nosso ângulo beta vai ser o quê? Vai ser 90. Perfeito? E aí, o que a gente forma? A gente forma um triângulo retângulo, certo? Se a gente traçar essa corda AB, tá vendo? E o que é interessante? É que essa corda AB aqui, ela é o quê? Ela é o diâmetro da nossa circunferência, tá? Ou seja, do ponto A até o centro vale R e do centro até o ponto B vale R. Ou seja, a hipotenusa desse triângulo retângulo é igual 2R, ou é igual ao diâmetro, tá? E uma coisa interessante é que, sempre quando a gente tiver um triângulo retângulo inscrito na circunferência, a hipotenusa sempre vai passar pelo centro, tá? A hipotenusa sempre vai passar pelo centro. Isso porque, quando a gente tiver um ângulo inscrito de 90, o nosso arco sempre vai ser de 180. Tá? Então é essa relação aqui que é importante para a gente, que a hipotenusa é igual a 2 vezes o raio. Perfeito? Bom, essa é a nossa primeira aula, tá? Como vocês puderam ver, é uma aula rápida, mas o que nós vimos? Nós vimos que o ângulo central ele é igual ao arco que ele forma, certo? Que eu chamei lá atrás de arco AB. Depois nós vimos que o ângulo inscrito ele é igual a metade do arco que ele forma, perfeito? E aí nós vimos que o ângulo central ele é 2 vezes nosso ângulo inscrito. E agora que nós vimos que quando nós temos o quê? Um triângulo retângulo inscrito na circunferência, a hipotenusa desse triângulo é igual ao diâmetro, ou é igual ao quê? A 2 vezes o raio, tá? E por que eu chamei de Rzão aqui? Porque o círculo é maior. Se fosse um círculo aqui dentro, por exemplo, aí eu chamaria de o quê? De Rzinho, tá? Isso é só a nomenclatura para a gente não se perder. Lembra quando a gente falou de circunferência escrita e circunscrita? Então, entra aqui nessa propriedade também.
Perfeito? Então, galera, vou pausar esse vídeo aqui para a gente começar a segunda parte dessa aula, beleza? Então, falou!